Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Vicky do Chiclete Violeta e hoje eu venho com um publi editorial resenha do livro 8, do Nedson Ville. Bom pessoal, eu tô super animada pra fazer essa resenha porque ela tem um tema que eu me interesso muito, que é transtorno de múltiplas personalidades. Mas eu fiquei muito interessada no livro e eu acabei lendo em um dia. Não é o primeiro livro escrito do autor, mas é o primeiro publicado. É publicado pela Shadow Editora. E eu vou deixar o link aqui na descrição pra compra do livro. O livro vai contar a história de um casal. Eles são casados há bastante tempo e tem um filho de 7, 8 anos chamado Albert. E eles são o Aaron e a Erika. Eles são um casal hiper mega ultra normal, exceto por um pequeno detalhe. O Aaron tem mais de uma personalidade. E quando eu falo que é mais de uma personalidade, é literalmente, tá? Isso é sobre transtorno dissociativo de personalidade, que é uma coisa, assim, meio rara, mas muito comum nas obras fictícias, assim. O Médico e o Monstro, tem uma história de uma mulher chamada Sibyl, que tinha 16 personalidades. Então eu recomendo vocês pesquisarem um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou falar mais tarde, nesse vídeo, sobre isso, mas primeiro vamos se concentrar na história, o que é o enredo e etc. Bom, eles se casaram e um tempinho depois eles acabaram descobrindo que o Aaron tem 5 personalidades. E a Erika tá muito confusa com isso. Porque ela tá casada com vários caras ao mesmo tempo, é isso que ela sente, tá entendendo? Então eles vão num psiquiatra e eles vão tentar resolver isso, vão tentar fazer um tratamento. E o que é sugerido pelo psiquiatra é, olha, a gente vai criar uma nova personalidade pra se sobrepor às outras. Só que acaba que essa ideia não dá muito certo. Como vocês podem imaginar, o título do livro é 8 e eu fiquei bastante confusa primeiro porque só tinham 5 personalidades, mas isso vai ser solucionado ao final. Bom, o livro se passa em Brasília, durante a ditadura militar. Eu fiquei muito feliz de ver um livro que se passa em Brasília, porque eu nunca vi isso. Tem os protestos das diretas já, o irmão da Erika acabou sumindo, então tem essas tramas por trás. Então é muito legal essa parte histórica que foi no livro. O Aaron tem vários tipos de personalidade. Tem um cara que é mais macho alfa, super machista, grosseiro, ciumento. Tem o adolescente super inseguro. Tem uma personalidade mais infantil que brinca com o filho como se ele fosse uma criança também. E a parte mais interessante do livro é quando tem as personalidades, cada uma das personalidades falando. Elas respondem as mesmas perguntas, entendeu? E é muito, muito interessante. Esse capítulo foi o melhor e o que mais me prendeu e eu achei sensacional, sério. É bem legal que ele tem várias explicações psicológicas, não são explicações tão aprofundadas, mas você vê assim que meio que era a intenção do autor criar uma coisa mais assim fácil, acessível, de entendimento pra todos. Então tem muita coisa que eu não sabia aqui, por exemplo, quando ele diferencia personalidade e identidade. É como se múltiplas identidades é uma coisa mais profunda, sabe? É uma coisa mais grave, porque uma identidade é o que a pessoa é, tá entendendo? Então se você tem mais de uma identidade, você meio que não sabe que essa outra identidade existe, porque você tá preso na sua própria realidade. Agora, uma personalidade seria o jeito da pessoa se tratar, o jeito da pessoa tratar o mundo. É uma coisa que talvez, assim, normalmente a pessoa que sofre desse transtorno tem noção de que ela tem outras personalidades. E o que acontece com o Aaron é que ele tem esses apagões do nada e ele não sabe o que aconteceu, então ele realmente não faz ideia que ele tem outras personalidades, tá entendendo? Que ele tem outras identidades, aliás. Então, ele não sabe, ele fica muito confuso quando ele descobre, sabe? E é muito estranho porque ele começa a ter ciúmes de si mesmo, tipo, uma identidade tem ciúmes da outra, tipo, fala pra Erika, olha, não dorme com esse cara aí porque ele não é seu marido, entendeu? Então é bem legal como é tratado isso. E explica aqui que essas personalidades, essas identidades, etc, são criadas após eventos desagradáveis. Então normalmente se a pessoa tem um trauma muito forte, ela não sabe lidar com aquilo, ela cria uma outra identidade ou uma outra personalidade pra conseguir viver. Como não é algo tangível, tipo, uma pessoa não tem um braço, você consegue ver que ela não tem um braço, etc. Mas quando é dentro da mente, a gente não consegue ter acesso, a gente não consegue visualizar. Então, muitas pessoas são desacreditadas, entendeu? Muita gente acha que depressão, que bulimia, que anorexia, etc. são bobagens, entende? Quando não conseguem visualizar. Então isso é muito triste e acaba piorando a situação dessas pessoas, certo? Bom, eu achei esse livro muito interessante por causa do tema e achei também uma história que te prende, é uma leitura muito leve, então você consegue ler em um dia sem brincadeira, porque são 100 e poucas páginas e tal, mas eu vou falar agora sobre as partes negativas do livro que me incomodaram. Bom, a primeira parte é com certeza os erros de português. Não eram erros separados, era o mesmo erro que se repetia durante o livro inteiro, então eu acho que teve uma falta de revisão. Por exemplo, nenhum separado.
em vez de nenhum junto. E o erro mais comum é mim. Tipo, eu me sinto, sabe? Então foi uma coisa que me incomodou muito, esse negócio do mim. E eu achei que na próxima edição pode tentar melhorar essas coisas, porque acaba atrapalhando a leitura, sabe? Também tem muito pouca descrição. E eu sou uma pessoa que gosta muito de descrição. Então você tem um dia se passa em 2 linhas, sabe? Então eu também acho que devia ter uma construção um pouco maior, porque eu senti como se fosse um conto e não um romance completo. Outras 2 coisas que não tiveram desconstrução que me incomodaram bastante é presença de machismo no livro, de uma das personalidades, porque eu falei, tem a personalidade que é tipo macho alfa, e ele fala uma coisa muito grave, só que não há desconstrução disso, entendeu? Não tem ninguém pra falar, pô, isso tá errado. Mas ele fala o seguinte: é claro que eu tenho ciúme, a Erika é uma gata, mas eu me controlo, e também ela não se veste como puta. Ela sabe se comportar como mãe de família. Eu não casaria com uma mulher que não se respeitasse. Bem problemático isso, e eu sei que com certeza, tipo assim, é o personagem, tá entendendo? Mas é bem interessante fazer uma desconstrução disso aí, tipo, pô, cara, isso tá muito errado, sabe? É um comportamento extremamente machista, é uma fala extremamente machista, que muita gente fala também, né? Esse negócio de mulher pra casar, mulher pra ficar, mulher que se respeita, mulher que não se respeita, bem problemático isso aí. É legal que tem representatividade LGBT, você tem 2 personagens gays, um gay e uma lésbica, então é bem legal isso, mas você tem uma personalidade do Aaron que também fala bobagem. Sabe, tipo, desculpa, mas tem que problematizar essas coisas, certo? Ele fala, olha, não deve ser normal, mas cada um tem que viver a sua vida, né? A minha mulher tem amigos gays, eles são engraçados. Eu sinto muita pena deles, de pensar que eles nunca terão uma vida normal com filhos, sem precisar se esconder como as amigas lésbicas da minha mulher. É difícil admitir, mas não acho normal. E é um pensamento também que muita gente tem, e todas as personalidades que eu me lembre falam coisas do tipo, não tenho nada contra, não sei se é normal ou não, sabe? Então eu acho que poderia ter pelo menos uma personalidade que falasse alguma coisa tipo, pô, totalmente normal, de boas. E a outra coisa que me incomodou bastante é a presença de violência sexual, tá? Dentro do casamento. Eu achei legal ter, porque é algo que precisa ser falado, porque muita gente acha que se a pessoa tá casada, não é estupro, tá entendendo? Mas não é bem assim que funciona. Você tem uma personalidade que... Isso não é spoiler, tá, gente? Que muitas vezes acorda... Tipo, a mulher acorda, a Erika acorda e a personalidade tá fazendo sexo com ela. E ela até fala, pô, me senti estuprada, sabe? É bem tenso isso, mas no final fica por isso mesmo, tá entendendo? Fica tipo... Isso acontece diversas vezes no livro, é algo que me incomodou, foi bem difícil de ler por causa disso. O final também é meio incompleto, parece que ficou um gancho pro segundo livro, entendeu? E eu senti também que os personagens não foram muito bem construídos, a gente não conseguiu separar direitinho como cada um é, não teve aquela conexão emocional com cada um. E eu queria muito, porque esse livro, eu acho que se trabalhasse um pouco mais nele, se tivesse umas 300 páginas e tal, daria pra fazer uma coisa sensacional, sabe? Então eu acho que ele poderia ser mais bem construído. Bom, mas enfim, eu recomendo bastante esse livro pra quem gosta de psicologia e psiquiatria, quem se interessa por isso, porque é bem raro a gente ter livro tratando de distúrbios e transtornos mentais, então eu acho muito importante. E o livro também é muito criativo, tem umas partes muito legais de tratamento que a pessoa faz, o psiquiatra tá fazendo o tratamento, então ele fala várias coisas muito interessantes, então pra quem gosta desse ramo aí vai se interessar bastante. E também se você quiser uma leitura rápida de um dia, tá entendendo? É livro perfeito pra maratona, porque é pesado, mas ele é leve ao mesmo tempo, a leitura é muito fluida. Bom, pessoal, esse livro vai ganhar 3 chicletes, porque apesar dos erros e apesar de algumas coisas que me incomodaram, no geral gostei bastante do livro e foi uma experiência muito legal ler. Então, de novo, vou deixar o link da compra aqui na descrição, muito obrigada pro autor. E, bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês curtiram, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, comentem e muitos, muitos beijos. Tchau, tchau!